Olá, este é o Momento da Saúde, um programa idealizado e produzido pela Associação Brasileira de Medicina Preventiva, Abramep, em parceria com a TV Princesa e a Fundação Cultural do município de Varginha. Hoje estamos aqui com a psiquiatra doutora Rejane Tecla, que é a responsável pelo serviço de saúde mental aqui da nossa cidade. É um prazer ter você aqui conosco, Rejane, batendo um papo aqui sobre a loucura. O elogio da loucura. Herásmo de Roterdã já dizia que só os loucos têm o direito de dizer a verdade sem ofender ninguém. Essa é a minha primeira provocação para você, Rejane. Tudo bem, bom dia. Hoje nós estamos aí no dia comemorando o 18 de maio, da luta antimanicomial, que é um movimento que já vem há umas 2 décadas, né? E que vem se fortalecendo com a lei do Paulo Delgado, a criação dos CAPs, né? Para justamente isso, saber lidar com a loucura. É a retirada do dito louco dos hospícios, onde a loucura antes era encarcerada e mantida distante da sociedade, para trazê-la para perto da gente, como uma coisa que a gente pode conviver, sem ter medo dela. Você é normal, Rejane? De perto, ninguém é normal, como já dizia o Caetano Veloso. O que é o conceito de normalidade? É uma média estatística dentro da sociedade? Olha, Freud dizia, né, que a gente está curado ou que a gente está bem. Ele dizia 2 coisas que a gente é capaz de fazer, tá? Ele diz que a gente está curado quando a gente é capaz de amar e trabalhar, entende? Então, se a gente for falar isso, a gente pode dizer que a gente sendo capaz de amar e trabalhar, nós estamos bem. Disseram para mim que o equilibrado é um chato e um enjoado. Não é verdade, né? Não é não? Não é verdade. Como que é? Me conta aí. Também a gente chega não nesse pode, equilíbrio? a gente também não pode fazer o mito da loucura, né? Sim. Porque vira um mito. Louco é genial, é artista. Criativo, né? Isso é um mito, né? A loucura, na verdade, ela traz muito sofrimento. Sim. O portador, né, desse estado de tormento, às vezes de alienação, de sofrimento, de ouvir vozes, de ver coisas, de não saber exatamente o que é real, o que não é real, porta um sofrimento e uma angústia muito grande. Não necessariamente esse mito de que a loucura seria um estado de graça. É um estigma. Criativo. Mas me diga assim, nosso programa é essencialmente sobre prevenção, sobre medicina preventiva. Como eu vou prevenir doenças sem ficar mais neurótico do que aquilo que nós já somos? Eu acho que a melhor prevenção à saúde mental é viver bem. É a gente ter qualidade de vida, é viver com pessoas, assim, ditas saudáveis, ou equilibradas, ou estruturadas. A gente ser estruturado desde que a gente nasce, né? A gente ter bons pais que nos eduquem, que nos coloquem limites, que nos amem, né? E depois conseguir ir seguindo a vida, convivendo com pessoas, e escolas, e no trabalho, né? E fazendo todas as atividades normais. Então, eu acho que a melhor prevenção é qualidade de vida, é viver bem, é viver as coisas normais, assim, o dia a dia, e com pessoas saudáveis. Quando eu vejo você falando desse jeito, eu falo, nossa, como eu tinha vontade de ser igual a doutora Rejane, né? Como eu gostaria de ter este equilíbrio, né? Mas eu vejo que as pessoas, a gente não consegue, nós temos que ser nós mesmos. Nós temos que ter a nossa autoestima independente daquilo que nós somos. A senhora concorda com essa afirmação? Concordo plenamente. A gente tem que saber lidar com as nossas coisas, entende? E o que a gente está falando, a normalidade, como você falou, tem espaço para excentricidade, tem espaço para as diferenças. Ninguém é igual, não tem que ser uma série de produção. Mas veja bem assim, ó. Quando é que uma pessoa deve procurar tratamento? Quando é que uma pessoa deve lá agendar uma consulta com a doutora Rejane, lá no seu consultório? De quem é essa iniciativa? Todos deveriam procurar fazer uma entrevista? Não. Quando ela está sofrendo, o pré-requisito, o sinal de alerta que alguma coisa não está bem, se chama sofrimento.
um sofrimento que vai além da capacidade dela, de ela conseguir lidar com aquilo sozinha. Se ela sofre e não consegue lidar com aquilo, ela deve procurar ajuda. Uma dúvida que os nossos telespectadores com certeza devem ter: quando que a gente procura um psicólogo ou quando a gente procura um psiquiatra? Olha, isso vai depender dos recursos que a pessoa tem à mão, o que se torna mais fácil. Olha, eu acho que não importa se ele é psiquiatra ou se ele é psicólogo ou se ele é clínico, né? Não importa quem seja, alguém que possa escutá-la. Que o melhor terapeuta é aquele que está mais perto de casa? Não, o melhor terapeuta é aquele que pode escutá-la. Porque a partir da primeira escuta, as coisas vão se desdobrando. Porque a partir do primeiro momento, você vai avaliar aquele sofrimento. Por exemplo, um luto. A pessoa está num sofrimento, entende? Então você escuta aquele luto e você vai avaliar. Um luto é uma coisa normal. Tem quanto tempo esse luto, em que condições que ocorreu esse luto. E você vai escutá-la e não vai querer medicá-la. Não, eu não vou dizer que ele está depressivo porque ele está num luto. Um luto é uma coisa normal, um fenômeno normal que a pessoa tem que viver. Agora, eu vou ajudá-lo escutando. Agora, claro, se esse luto se estender e se tornar uma coisa melancólica, patológica, passou um período... Quanto tempo? Um luto normal a gente considera de 3 a 6 meses. Mas o primeiro ano é um ano muito difícil, porque vão vir as datas, aniversários, datas comemorativas, até o aniversário da morte que se deu. Então, até aí, a pessoa vai enfrentar vários momentos de recaída, de sofrimento. Agora, se isso avançar além disso... Deve procurar ajuda, deve ser medicado. E o bom terapeuta é o terapeuta ferido? Você sofre? Você sofre junto com seus pacientes? Não, não sofro junto. Eu escuto, eu tenho assim, um filtro, eu consigo ter empatia, eu tenho compaixão, né? Eu entendo a situação dele, mas claro, com todos esses anos de experiência, não é dizer para você que nunca um ou outro caso nos toca. Sim. Um ou outro caso, às vezes, nos toca pela particularidade ou até pelas barbaridades que a gente vê na TV. Esses dias mesmo eu fiquei chocada com aquele assaltante lá que tacou fogo na dentista porque ela não tinha R$30. É um disparate tão grande que não pode deixar de causar um sofrimento. Quer dizer, eu imagino escutar aquela família como é difícil até para quem está recebendo. Ou todos esses casos que a gente vê na mídia, que envolvem criança, que envolvem violência. Sofre, todos sabe? nós sofremos, Sofre. né? E o profissional que está escutando... Sente também, né? Aquela tragédia na boate, quantas pessoas tiveram perdas e quanto sofrimento. Então, as pessoas têm que estar ali para ajudar elas a se reconstruírem e suportarem aquele momento. Toda pessoa, quando vai ao consultório, espera sair com uma receitinha lá, magistral, uma receitinha azul, né? Como é que está essa história dos psicofármacos? Qual seria uma orientação, de uma maneira geral, para aqueles que estão nos ouvindo? Na sociedade moderna, né, onde o que as pessoas querem é rapidez. Eu quero que meus problemas ontem. Isso, se resolvam em 5 minutos. Doutor, eu sou muito ansioso. Eu Não quero quer ser ansioso. que a minha angústia acabe em 5 minutos. Então, obviamente, que as pessoas tentam procurar a medicação como uma forma de alívio rápido. Porque, às vezes, uma terapia, ela vai ter uma boa resolubilidade, mas ela vai levar um tempo até a pessoa falar. E a nossa sociedade quer que se resolva ontem. Então, claro que existe uma demanda muito grande de medicação. E a gente cabe sempre escutar o paciente e colocar para ele os prós, os contras, se ele não pode esperar um pouquinho, por que ele não faz uma terapia, por que ele não faz uma atividade física que vai ajudar na ansiedade. Ele vai produzir os próprios medicamentos a partir Exatamente. dessas atividades. A gente fala, eu tenho o hábito de falar para os ansiosos, né, que eu atendo. Ele falou, mas eu não gosto de fazer atividade física. Eu falei, você não tem interesse que você goste. É tratamento. Eu falei, o paciente com oncológico e que tem que fazer uma quimioterapia, ele não gosta da quimioterapia, mas ele precisa. E você precisa de atividade física. Então, a gente tem que ser, às vezes, meio incisivo de que ele tem que falar sobre isso para resolver. Não adianta ele medicar
e não resolveu o que está deixando ele ansioso. Então, ele tem que fazer atividade física, ele tem que fazer terapia. Fazer a sua parte. Eventualmente, a gente fala para ele que a medicação é uma ferramenta. E ele vai usar essa ferramenta por algum tempo. A gente pode até dar essa ferramenta para ele. Mas ele tem que ter bem claro que é uma ferramenta que não é para ele usar a vida toda. Agradeço muito aqui essa palhinha, né, Regina? Obrigado por essa conversa Obrigado aqui você franca. pelo convite. Aqui. Nossa, nós aqui agradecemos. E queremos deixar bem claro que a ansiedade, até um certo ponto, ela é necessária. Este é o Momento da Saúde. Continuaremos no nosso próximo bloco. Estamos de volta com o Momento da Saúde. Hoje um programa que estamos dedicando à loucura. Hoje é o evento que estamos participando da luta antimanicomial. É difícil falar isso, hein, Luciano? Mas é um evento que está sendo organizado pelo Serviço de Saúde Mental daqui de Varginha e tivemos como convidado, como palestrante, o Dr. Luciano Elia, que é psicanalista e membro do Laço Analítico, aqui uma escola de psicanálise. É um prazer ter o senhor conosco, doutor Luciano, e falar de um tema desse que nos atrai tanto. Primeiro, eu gostaria de perguntar para o senhor, o que é uma pessoa normal? Bom, antes de mais nada, bom dia. Queria agradecer a ocasião, a oportunidade de estar aqui conversando sobre um tema que nos é tão caro, né, todos nós, e os trabalhadores, e usuários, e familiares, enfim, a população em geral. Então, muito obrigado. A sua pergunta, que é uma pessoa normal, eu diria que é um conjunto vazio, é uma inexistência, não existe pessoa normal. É uma ilusão. É uma ilusão, talvez de alguns, e é uma inexistência propriamente dita, quer dizer, do ponto de vista com que nós trabalhamos, não existe normalidade, né? Caetano Veloso diz numa canção dele, A Vaca Profana, de perto ninguém é normal. Então, eu vou usar o Caetano para dizer que a normalidade é uma questão de distância. Se eu olhar de perto, ela se dissipa, não existe. Eu vejo melhor, eu começo a ver as rachaduras da normalidade, né? E essa tese também é de Freud. Freud diz também que o quadro normal é enganoso, não se deve confiar nos normais, porque eles nos fazem até pensar coisas ilusórias de que existe adaptação. E o senhor me diria que a loucura é virtuosa? Virtuosa também não chegaria a dizer isso, porque talvez... Importante a sua pergunta, porque a gente pode cair na idealização da loucura, né? Você se referiu ao elogio da loucura, mas a idealização é outra coisa, quer dizer, eu não vejo também como ignorar o sofrimento agudo, persistente, intenso, muitas vezes dilacerante, com que os portadores da loucura, os loucos, para dar seu nome mais digno, padecem, né? Não me parece que seja virtuoso isso. É uma possibilidade que um laço social precisa suportar. Todo o nosso movimento da luta antimanicomial tem como princípio geral, poderia dizer isso, a sociedade precisa suportar a loucura nas suas formas. A família, tendo um paciente, tendo uma pessoa com esse nível de padecimento, às vezes não sabe o que fazer. Qual a orientação para a família que está com um paciente, que está com uma pessoa, que está com um sujeito ali, que está sofrendo dentro de casa? Qual seria o caminho? Qual a logística que a pessoa deveria procurar? Pois é, para isso existem as políticas públicas de saúde mental, né? Exatamente para dar um suporte também às famílias. Elas não têm, às vezes, condições mesmo de lidar com isso. Às vezes não sabem, às vezes também não estão muito dispostas a suportar, porque a família não deve ser salva disso, que é um mal geral, né? Ninguém quer suportar a loucura. Quantos por cento da população, nós no Brasil, temos algum distúrbio emocional grave? Eu acho que quase 100, né? 100% Distúrbio grave, não diria grave. 10. Não, 10, 5. As estatísticas variam, mas eu não me fio muito nas estatísticas, porque como a sua pergunta, quer dizer, distúrbio emocional é uma expressão que se aplica a todo mundo. Grave, talvez não. Então, não sei qual é o ponto de gravidade. Daquelas pessoas que necessitam de procurar uma ajuda profissional. Não vamos dissolver essa diferença, né? Existe todo mundo, não é normal, como a gente começou conversando, mas há os loucos. E eles têm uma diferença importante a ser considerada. Eles têm um funcionamento diferente, eles têm uma relação diferente com o trabalho, com o amor, com o sexo, tem particularidade que a gente justamente não deve tentar anular, trazê-los, até as políticas inclusivas, quer dizer, que são muito importantes, elas têm que reconhecer seu limite. Vai ter um ponto em que não vai poder incluir no mercado de trabalho, por exemplo, incluir na escola, incluir nos circuitos sociais integralmente, senão a gente abole a loucura, né?
acha que tratar da loucura, suportar ela, é eliminá-la, tornando ela normal. Aliás, o Dr. Bacamarte, no Alienista de Machado de Assis, ele começou a internar todas as pessoas de uma certa cidade e chegou a um ponto que ele viu que se sobrava somente ele que deveria ser internado. Esse personagem interessante é o nome de um CAPS no Rio de Janeiro, né, Simão Bacamarte? É o CAPS Bacamarte? Exatamente, lá em Santa Cruz. Então é isso, eu acho que a gente tem que respeitar a diferença que o louco é e suportá-lo, né? Isso é que é difícil. Você perguntava das famílias, existe uma política? Porque eu entendo que a política ela serve como mediação, quer dizer, entre uma família e seu louco, tem que ter a mediação. É natural que uma família queira internar. Às vezes ela acha que isso é o melhor. Para isso tem a política que diz, não, olha, tem outros recursos. Vamos fazer um trabalho aí com vocês, vamos incluir a família no trabalho para ver de que maneira ela pode conviver antes de recorrer à internação, como deve ser o último recurso, a internação. Aliás, com o advento agora das questões das drogas, voltou à tona o debate agora sobre a internação compulsória. É um retrocesso, é um avanço? O que o senhor poderia nos dizer? É um completo retrocesso que não tem nenhuma fundamentação clínica, nem assistencial, nem técnica, ele é inteiramente político, na minha leitura. Quer dizer, todo mundo sabe que não é o melhor para o usuário de droga, de crack. Acho que é um movimento social e político de endemonização do crack para justificar o retorno das práticas manicomiais. Para mim é bem claro isso. Há interesses em jogo, tanto dos psicofármacos, que vocês sabem, é a segunda indústria, isso já não se tornou a primeira, porque até anos atrás era a segunda mais rentável do mundo, a indústria farmacêutica, a primeira de armamentos. Eu acho que a farmacêutica já superou de armamentos. Então ela manda no mercado, a ciência está completamente... Todo mundo aí que está, veja, todo mundo quer tomar um remedinho, a gente não pode botar a culpa na população, todo mundo quer alívio. Se eu tenho dor de cabeça, eu quero uma Novalgina, se eu tenho uma angústia, eu quero um ansiolítico. Mas para isso é que existem políticas. Todo mundo precisa de um amuleto. Para me dizer, não é assim, né? Mediar, o que para mim tem que ser uma solução imediata. Eu não culpo a população por querer soluções imediatas, mas uma política de um país precisa justamente tornar não imediato, quer dizer, mediar justamente a relação da população com os seus problemas. E é isso que a política não está fazendo. Eu só queria dizer que a política atual está querendo soluções imediatas tanto quanto alguém que sofre. E aí tem um grande Como problema. já aconteceu no passado. Lembra que o bicho de 7 cabeças lá, um usuário de maconha naquela época e que acabou sendo internado como um louco. E como no regime militar usava esses hospitais e que acabava a pessoa saindo mais doente de lá ainda. Exatamente, o interessante desse filme é que, sendo ele usuário de maconha, não tinha por que estar ali, mas também o louco não tinha que estar ali, né? Quer dizer, o que o filme revela é que não é só o abuso de tê-lo internado, que a família internou, é o fato de existirem manicômios para tratar dos que supostamente deveriam estar ali, não deveriam tampouco, né? Eu soube que uma de suas especialidades é a questão infanto-juvenil. E está para ser criado aqui na nossa cidade, no próximo ano, o CAPSI, que é voltado para criança e voltado para a adolescência. O que o senhor pode nos dizer sobre a criação desse serviço, a importância dessa criação desse serviço e a quem deve recorrer? Em primeiro lugar, celebrar que isso você está anunciando otimistamente que vai ser criado que vem. Eu quero crer que vai, né? Porque ele vem tarde, esse serviço. A gente tem falado disso há 10 anos ou mais, o quanto ainda é grave. Criança e adolescente sofre muito também na parte mental e emocional. Vamos aproveitar o termo loucura para dizer que existem crianças loucas, não é isso? A loucura atinge a infância. E o Brasil demorou muito a tomar isso em sua responsabilidade em termos de gestão pública, ou seja, a política pública para criança e adolescente só entrou nesse século, poderia dizer, a partir do ano 2000. Então é muito bom que Varginha faça isso, mas ela faz tarde, eu não posso deixar de dizer isso. Está atrasado, já deveria ter tido há muito tempo. Tomara que isso aconteça, viu? Não vai acontecer, nós estamos esperando muito por isso. E que esse CAPSI de Varginha leve em conta todos os projetos e esforços que vêm sendo feitos ao longo do tempo, não parta do zero como se nada tivesse sido feito até agora, porque às vezes a gestão faz isso, ela acha que está inaugurando, inventando a roda, mas existem projetos... A tônica do nosso trabalho é essencialmente a prevenção. Então, quais as recomendações que o senhor teria de medida de prevenção de saúde mental? É uma pergunta importantíssima. A prevenção, eu entendo, é muito mais no sentido amplo das políticas, quer dizer, um país que tem políticas sociais avançadas e bem implementadas, ele está prevenindo a doença mental.
mais do que medidas especificamente profiláticas, por exemplo, voltadas para quadros de saúde. Eu acredito mais na melhora geral das condições de vida da população e acesso ao serviço de saúde, atenção básica, acesso à assistência em modo geral, me parece mais eficaz do que ficar pensando como prevenir um quadro de autismo, por exemplo, como se eu pudesse, na atenção materno-infantil, com as gestantes, prevenir que aquela criança que vai nascer seja autista. Estou dando um exemplo do campo da infância e adolescência. Acho que isso é muito menos frutífero. O melhor é que o governo, o Estado, abra todas as vias de acesso à assistência em geral e ao bem-estar. Muito obrigado. Esse é o Dr. Luciano Elia, psicanalista, que está fazendo conosco aqui uma conversa muito agradável sobre saúde mental. Aguardamos vocês no próximo bloco, Momento da Saúde. Estamos de volta com o Momento da Saúde, um programa idealizado e produzido pela Abramep, Associação Brasileira de Medicina Preventiva. Hoje, neste momento, com Valdenis Rodrigues Amâncio, psicanalista que supervisiona os CAPs, que são serviços de atenção psicossocial, tanto no Rio de Janeiro quanto aqui em Varginha, trabalha como psicanalista aqui no CAPS. E, inclusive, escritora, tem um livro escrito sobre os serviços de atenção psicossocial. É um prazer ter você aqui junto com a gente, Valdene. E gostaria que você comentasse um pouco sobre o seu trabalho. Como é que é conviver com a loucura? Obrigada pelo convite, Adilson. É um prazer estar com vocês e falar um pouco desse trabalho, né? Então, já tem mais de 20 anos que nós atuamos com saúde mental. Não fala a idade, não. Mas eu sou menina ainda, né? Mas faz mais de 20 anos que nós estamos nesse campo e começamos como trabalhadora de saúde mental e nos últimos anos temos supervisionado os outros trabalhadores, né? Certo. E o livro, né, que nós produzimos no ano passado, Uma Clínica para o CAPS, tem essa direção. Ele, longe de ser um manual, porque não pode ser um manual, porque as situações vividas num CAPS pelos trabalhadores são muito peculiares. A cada dia a gente precisa construir uma resposta de como lidar com determinado louco que chega em crise ou que volta a entrar numa crise, mas numa intenção de instrumentalizar para os trabalhadores de CAPES algum norte, né? Dar algum norte para essa clínica, que é uma clínica pesada, uma clínica difícil e que muitas vezes esses trabalhadores não sabem o que fazer. Isso, Valdene. Nós temos um perfil, já falamos sobre os loucos, né? As virtudes, os defeitos, os prós, os contras, o sofrimento, mas você aborda muito bem a questão dos trabalhadores, os profissionais que atuam com esses pacientes. Os trabalhadores que trabalham com pacientes com câncer, pacientes oncológicos, têm todo um nível de sofrimento. E os trabalhadores do serviço de atenção psicossocial, como é que você tem esse perfil, você fez esse estudo? É isso que você demonstra no seu livro? O que a gente tenta abordar é poder construir uma clínica junto com esses usuários, com esse pessoal que usa o nosso serviço. Porque nós, assim, temos um grande elogio para fazer a reforma psiquiátrica brasileira. Ela é de ponta, é uma das melhores do mundo, extremamente elogiada. Não precisamos ir a outros países consultar, mas muito pelo contrário. Então, a reforma psiquiátrica, ela avançou, assim, tremendamente em reinserir o louco no meio social, mas ela tem alguma coisa ainda muito a caminhar, né, na questão de construir uma clínica, né? Então, os trabalhadores... O que é construir uma clínica, Valdene? Explica para a gente. Porque eu acho que não basta os CAPs poderem reinserir ou contribuir para a reinserção do paciente, dele poder voltar a trabalhar, ou dele poder... aceitar, a família se aceitar. Fazer esse trabalho com a família, fazer... a convivência com o seu meio social, uma convivência razoável, uma convivência possível, dentro da singularidade daquele louco. Então, isso é pouco, é preciso que a gente possa fazer algo mais, né? Ele poder aceitar esse louco, né, como ele é. Então, a gente parte do princípio assim, que a gente não quer dissolver a diferença. Nós não vamos, não se trata de dissolver a diferença, mas da gente poder aceitar a particularidade da loucura e conviver com a sociedade. E muitas vezes os trabalhadores não estão preparados para isso. Os trabalhadores querem impor o seu próprio jeito de ser, porque
nós supomos que os trabalhadores são todos neuróticos, não são psicóticos, então eles vão trabalhar com uma lógica neurótica, que é a minha lógica, é a sua lógica. Aliás, todo mundo aceita que é dependente de alguma coisa, que é viciado numa coisa, mas aceitar que é neurótico, e é o que nós somos, né, todos têm uma certa dificuldade em aceitar isso. E né? Freud já dizia isso, né? Se você não é do campo da psicose, você é neurótico. Então, a gente não pode lidar com esses pacientes com a mesma lógica que eu, neurótico, acho na minha cabeça. Então, os valores do psicólogo não são os mesmos valores. O jeito dele ver a realidade é muito diferente da minha. Então, é por isso que é preciso dar subsídios a esses trabalhadores de como trabalhar com a psicose. Gostei muito quando você falou sobre a singularidade. Eu vejo assim, é como você deve fazer um tratamento personalizado. Cada louco, cada ansioso, cada paciente deve ser abordado de uma maneira diferente. Falei alguma coisa errada? Você falou perfeito, porque apesar do CAPS, nós estamos fazendo ações coletivas, nós priorizamos ações coletivas mais do que individual, até porque o psicótico ele não suporta muito ficar 30 minutos numa sala conversando, são poucos que conseguem. Então, são ações coletivas, mas essas ações coletivas individualizadas. Quais são os outros trabalhadores envolvidos nessa fase de recuperação dessas pessoas? Geralmente o CAPS ele é multiprofissional, tem uma infinita gama de profissionais. Nós temos assistentes sociais, fonoaudiólogos. Que são extremamente importantes, sim, pouco valorizadas, né? Mas essa equipe tem musicoterapeuta, tem os oficineiros, né, que vão fazer as atividades com os profissionais, artesanato, pintura. E a gente não tem aquele modelo que geralmente o Brasil todo, né, os trabalhadores de CAPS já vêm com aquele modelo. Oficinas terapêuticas, os pacientes vão lá, passam por várias consultas e a maioria dos tempos eles vão participar dessas oficinas. E aí os técnicos, os trabalhadores vão propor oficinas. Então, a nossa pesquisa em CAPS e que resultou nesse livro, a gente vai justamente na contramão. Nós não vamos propor nada. Nós vamos ali colocar várias coisas e eles vão se dirigir para as atividades que eles desejarem. Quem se cura é a própria pessoa. A gente dá um empurrãozinho, a gente ajuda com as ferramentas terapêuticas. Sim, mas é ele que vai até escolher as atividades e ele que vai fazer a construção desse caminho. De acordo com o seu talento. Ou às vezes não é talento, não tem talento, a gente não vai ficar lá impondo, faça alguma coisa, trabalhe agora. Não, porque isso é um ideal neurótico. Então, eu não vou dizer nada a ele de antemão. Você tem que trabalhar, você tem que produzir. Isso é um ideal meu. Será que a loucura é um direito? Que as pessoas têm direito de se deprimir? Que as pessoas teriam o direito de enlouquecer diante desse mundo que nós vivemos? Ela está aí, não é uma questão nem de direito, é algo que é inerente ao ser humano. A gente estava cantando esse dia, isso aí não dá em pedra, dá em gente, né? Tem uma música feita lá no Rio, por usuários, né? Então, é inerente. A loucura não é do bicho, não é do gato, não é do cachorro, não é da pedra, é inerente ao ser humano. Então, não é uma questão nem de direito, está ali, é do ser humano isso, né? Uma predisposição, o conceito de doença talvez seria a predisposição vezes a noxa, que são os fatores externos, que são os gatilhos. Porque às vezes a pessoa, igual nós estávamos comentando, tem um luto e o sujeito surto. O sujeito tem uma... Quando é que acontece esse surto? Quais esses gatilhos e como a gente poderia fazer para evitá-los, Valdene? Eu não sei se a gente pode evitar, até porque a gente parte da questão assim, eu não estou privilegiando a minha estrutura neurótica como a melhor e a psicótica como algo que seja inferior e que deva... Né, ela é problemática, ela é diferente, mas são estruturas diferentes, né? E a gente parte não da predisposição, mas a gente parte como psicanalista de que um problema ali, houve um problema grave na relação pai-mãe, em relação àquela criança, e a partir daquela relação pai e mãe, aconteceu um acidente que vai fazer com que aquele sujeito se estruture psicoticamente. Isso então, fala de Freud, que até os 7 anos é que surge o maior problema. Ele não vai falar muito de uma data, mas em determinado momento ele se estruturou de uma maneira que se deu a psicose. E aquela estrutura está ali pronta. E aí vem o que você falou. Então, ele está lá com a estrutura psicótica já pronta, ele não nasceu com ela, mas ela se deu na relação pai, mãe, criança, e quando tem um fator desencadeante, sempre tem que ter um fator desencadeante
que faz com que aquele sujeito tenha o primeiro surto. Então, um determinado acontecimento da sua vida cotidiana faz com que ele surte, porque ele não tem dentro dele uma lei paterna, então acaba que ele surta. E aí vem ele invadido pelas vozes, a folha está ali na árvore, cai uma folha, ele já acha que é com ele, um carro vermelho está perseguindo. Então ele começa a ter essas alucinações, esses delírios. Aliás, o delírio já é uma resposta já para o que ele está sentindo. Ele vai ter essas alucinações primeiro e depois vai construindo um delírio que Freud já ia dizer que é a tentativa de cura, né? Porque para a gente o delírio é a loucura. E a assim, família? Né? A família, quando a pessoa está começando a surtar, como é que a família deveria se comportar? Quais as medidas que seriam recomendáveis? Quais as dicas que aquela família que vive uma situação dessa poderia fazer no primeiro momento? É procurar ajuda. Nós consideramos que o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, é o melhor tratamento que alguém pode ter. Ele é melhor do que qualquer tratamento num consultório, porque a forma que nós dispomos. A pessoa fica o dia todo... passando lá o dia, né, tem as suas refeições, tem o atendimento com os profissionais. Então, ele precisa procurar ajuda. Então, o CAPS existe para isso. Se você nota que alguém da sua família está tendo algum comportamento diferente, está tendo alguma reação fora do normal, você precisa procurar ajuda. Nós estamos lá para ajudar, tanto o familiar como o louco, porque geralmente o louco não está percebendo que ele não está bem. Então, é o familiar que deve procurar e a gente está lá para orientar e realmente assim, não é uma coisa fácil para esse familiar, né, que tem esse problema. Né? Conversamos aqui com a psicanalista Valdene Amâncio. Agradeço muito aqui a sua participação, Valdene, e fica a mensagem aqui final. Se você está passando por algum problema, se sua família, quem quer que seja, qual é a primeira coisa a fazer? Procure ajuda. Esta é a dica do Momento da Saúde. Até lá, encontramos vocês no próximo programa.